Entrando, isso. Boa noite, pessoal. Eu já ia dizer boa tarde, porque já são 19 horas. Eu sou Vinícius Pascoalinho, presidente da Comissão de Educação aqui do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E abrindo um pouco o nosso evento, nosso tema, né, da psicologia escolar e atuação no legislativo e políticas educacionais, com o nosso convidado Fausto Negreiros, né? Depois vou deixar o Fausto se apresentar e vou deixar um aviso também que a gente teria mais uma convidada, que seria a Renata Plasto Dip, que é a nossa coordenadora representante da representação da Abrape do Rio Grande do Sul. A gente que chama de AbraPRS, né? Ela não pôde estar porque ela me mandou mensagem há pouco tempo, questões de saúde e tal, mas eu vou poder dar uma ajuda e explicar um pouco sobre a AbraPRS. Bom, antes do Falco dar uma apresentada, vou dar um pouco de contexto, tá? Por que desse momento, por que desse evento e por que o legislativo e por que no dia 10, né? Antes do dia 15 de novembro, que eu acho que é importante, né? A gente olhar para esse campo do legislativo, né? Bom, preciso primeiro também dizer, preciso agradecer aos meus colegas de comissão de educação, né, que são pessoas incríveis que têm trabalhado muito, né, nas discussões de educação, de discussão sobre a lei mesmo, né, como a gente pode regulamentar a questão da lei 13935, dos precisa na escola, enfim, várias outras discussões, a comissão tem crescido muito, e eu preciso também demarcar nesse momento que no plenário, né, de janeiro desse ano, a gente votou para criar essa comissão de educação, né? Ela era vinculada à Comissão de Políticas Públicas do Conselho, mas a gente decidiu criar uma comissão de educação por entender que educação é muito mais do que uma política pública, né? Educação é subjetividade, é a formação do sujeito, né? É muito mais política pública. E nesse processo, dentro do conselho, a gente vem, então, mobilizando, né, para poder trazer mais pessoas para a nossa causa. Eu sempre brinco, né, Fausto, que quando eu fazia estágio em psicologia escolar, eu nunca sabia, assim, quem nós somos, onde estamos, por onde é que a gente anda. Não sei quando é os psicólogos da educação, né? E a gente começou a fazer esse movimento, assim, de tentar chamar as pessoas. E um movimento muito legal que acabou acontecendo foram as parcerias com as universidades. As universidades começavam a nos convidar para fazer aulas abertas e a gente começou a contar um pouco do percurso da psicologia escolar aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul e dentro do Conselho, né? E a gente sempre diz assim, se a gente tem hoje uma comissão de educação, é porque a gente tinha um núcleo na subsede Serra, né, que teve, se não me engano, em 2007, 2008, serviu na educação, e um grupo de psis se debruçou sobre essa temática, fundou um núcleo de educação lá, e esse núcleo tem mais de 12 anos, né? E de uns anos para cá, a gente tem um núcleo na sede, que acabou virando a comissão, enfim. Nas parcerias com as universidades, a gente conheceu a Silvana Borges, né, que é a nossa coordenadora, né, do núcleo da Centro-Oeste, porque a gente tem 3 subsedes aqui, mais a sede, né. Então, a gente tem o João, a Rosana, a Simone Corel na Serra, a gente tem a Silvana na Centro-Oeste, tem eu, a Berenice, uma galera que está na comissão na sede, e tem um grupo se formando na subsede sul, né? Um grupo que está se apropriando ali do que é o conselho mesmo, se apropriando das discussões da psicologia escolar, né? E ultimamente a gente vem se reunindo, todos nós, né? Para pensar aí qual é a nossa linha e qual é o nosso discurso para falar com o legislativo, né? E o executivo acerca da regulamentação da lei, né? E está sendo um processo muito interessante, Fausto, porque a gente tem aprendido muito, assim, a fazer essas leituras, né? O campo, o momento que a gente está vivendo, ele é muito contraditório, né? E ao mesmo tempo muito oportuno para a gente poder avançar aí nessas diferenças, assim, né? Eu vou explicar também um pouquinho porque que o Fausto está aqui, né? A gente também, além de mobilizar aqui no conselho, comissão, núcleos, né, a gente se deu conta
que, bom, tem uma Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional que é super importante, né? Tem 30 anos, fazendo 30 anos, né? Teve vários lives, muito material contando a história, super importante. E a gente pensou assim, bom, mas cadê os psicólogos da Abrapé do RS, né? Entrei lá em contato com a Tamires, né? Numa dessas aulas abertas eu encontrei a Renata, né? Que a Renata Passos, enfim, e a gente começou a conversar, fizemos uma reunião e foi aprovada em uma representação no Rio Grande do Sul. Por que é importante uma ABRA-PRS, né? O Conselho de Psicologia, ele faz o movimento de fiscalizar e orientar, mas a ABRAPE, ela vai dar esse tom acadêmico, o tom científico, né? Então, nos ajuda, vamos dizer assim, politicamente, para aquilo que a gente quer defender, que é a educação, né? A gente não quer defender uma vaga na escola, né? A gente quer se colocar junto às políticas públicas de educação e fazer resistência, vamos dizer assim, a uma lógica neoliberal, né? A escola não é uma empresa e a produção de subjetividades não sujeitadas. A gente quer esse tipo de educação, né? E para isso nós, enquanto categoria, né, enquanto conselho, temos nos debatido muito e pautado muito na tecla de precisamos nos debruçar sobre as políticas públicas de educação. O que é educação? Qual é a nossa concepção de educação? Né? Eu acho que isso é importante. Então, fundou-se essa representação. Ainda bem que a gente encontrei o Fausto em Brasília, né, Fausto, ano passado, no momento, numa baita de uma luta, né, Fausto? Nossa, que é no final do ano, junho, julho, agosto, em outubro, o Conselho Federal chamou os CRs e a Associação Brasileira para que a gente pudesse conversar com os parlamentares, né, e explicar a nossa causa, a questão da lei, né. O nosso atual presidente, né, tudo foi aprovado, o nosso presidente vetou a lei, né, dos PSIs na educação, dos PSIs assistentes sociais na educação básica, e como veta, volta para a Câmara, e aí todos os CRs vão lá e conversam com os parlamentares. Tive a oportunidade de conversar com uns 30, se não me engano, parlamentares do Rio Grande do Sul, né? Alguns te dão café, te dão uma água, outros nem te atendem, outros votam no que o partido mandar, outros têm conhecimento do que a gente está discutindo e leem aquilo que a gente está mandando para eles, outros não sabem. Então, é uma experiência, assim, única, e sempre que eu puder falar sobre essa experiência, eu falo. E falar que eu encontrei o Fausto, né? Aí ficamos amigos nas redes sociais, enfim. Ele divulgou lá uma disciplina na USP, né, no pós-doc dele lá, com a Marilene Proença, que era justamente sobre o tema do dia de hoje, né? Sobre a questão do legislativo. Eu olhei aquilo ali e pensei assim, gente, o que é isso? Né? O que é psicologia escolar, educacional, atuação legislativa? O que é isso? Vou lá. E mandei para o pessoal do CR aqui, né, para os colegas de comissão, e uma galera veio, assim, um movimento muito bonito, muito coletivo mesmo. Então, de novo, agradeço, assim, essa turma que pega junto, que está aprendendo, que está implicada no processo, né. A comissão tem crescido muito, Fausto. A gente tem muitos colaboradores aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente fez um mapeamento. Eu tenho que cuidar da minha fala, pode me cortar, que fala de presidente. Você é um mediador. Eu sou péssimo mediador. E aí, na hora de votar, para ver quem ia mediar, eu disse assim: eu vou ser mediador, vou abusar desse poder hoje. Né? Por causa dos afetos, né? Dos afetos do carinho, enfim. E a gente foi fazer a disciplina com o Fausto e com a Marilene. E essa disciplina foi muito importante, assim, porque ela é para além da psicologia, né? Aquela disciplina é um exercício de cidadania, né? Ela nos ensina a olhar para um território e nos dar conta que é um território nosso, né? Enfim. E, a partir disso, a gente pensou, bom, vamos trazer aí o Fausto para falar um pouco sobre, né, o que ele tem pesquisado nesse campo, né, o que ele tem achado no Rio Grande do Sul, enfim, ou os outros lugares, enfim. E eu te passo a palavra, Fausto, e a gente vai conversando. Pode ser? Sim, sim. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todas, todos, todes presentes aqui nessa live. Primeiro, super honrado de estar aqui, receber o convite de uma terra que dizem que é fria, mas para mim é muito calorosa, pelas pessoas que eu conheço.
feliz demais pelas pessoas que eu conheço mais recentemente, que também, a mim também são inspiradoras por estarem engajadas na luta, pela psicologia, pela educação e, sobretudo, pelo direito à educação que foi negada a uma parcela significativa da nossa população, né? Que essa é a nossa luta máxima, né? Então, deixa eu me apresentar. Beijo, Monique. Então, me apresentar, eu sou Fausto, eu sou psicólogo, eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado na área da educação, sempre pesquisando um pouquinho das políticas educacionais. Eu sou piauiense, sou professor da Universidade Federal do Piauí, e eu me encontro atualmente... um beijo, Silvana. Silvana está aí. Acabei de ver aqui um comentário. Então, atualmente estou finalizando meu pós-doutorado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, e onde eu tenho pesquisado algo que eu venho estudando nos últimos 5 anos, que é tentar defender e delinear uma atuação do psicólogo escolar, sobretudo, né, no âmbito legislativo, né, e ao defender essa discussão, é a defesa também de um território a ser conquistado por nós psicólogos, né, na medida em que boa parte das questões que remetem ao exercício da cidadania, a operacionalização de direitos, a execução ou não de políticas, o cuidado, a atenção ao bem-estar social, a qualidade de vida, os cuidados que remetam não só à educação, mas além dela, como a saúde, a assistência, segurança, condições de trabalho, remete a operacionalizações de políticas que são desdobradas muitas vezes das ações do legislativo, né? Muitas vezes a maioria delas, né? Se não direcionada a partir delas, podem ser inspiradas a partir delas, né? Então, eu tenho me debruçado ao longo dos anos, né, nessas investigações, e nesse ano eu fiz um estudo mais minucioso, não só narrando essa atuação, mas levantando a agenda da psicologia no Congresso Nacional dos últimos 10 anos, sobretudo o que diz respeito às pautas da educação e como elas versam sobre uma demanda que é nossa, né? O que a sociedade tem demandado a nós, psicólogos, a partir do que aparece, do que emerge no legislativo, partindo da perspectiva de que o legislativo representa o povo, né? Quem está lá representa a nós, representa o Vinícius, a mim, vocês estão aqui participando desse momento, né? Interessante falar sobre isso, porque muitas vezes parece um discurso falacioso do juridiquês, né? Mas que esse espaço, ele é nosso, né? Inclusive, nesse momento agora, eu acho muito oportuno, eu achei muito inteligente, perspicaz e mordaz realizar uma live neste momento, nesta data, nesta véspera, né? Para falar sobre isso, porque a gente possa mexer também num vespeiro que a gente quer mexer só depois que passa esse momento oportuno, né, de edificação de uma parte desse legislativo, né, porque o legislativo brasileiro, ele é configurado, né, pelo Congresso Nacional, a gente tem o Senado, que é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né? Então, são políticos, são parlamentares eleitos pela nossa força do nosso voto, que é o exercício máximo da cidadania, enquanto direito e dever, que mescla tudo isso, nós colocamos essas pessoas lá para legislar, né, em nosso nome, e temos a esfera estadual, os deputados estaduais, na Assembleia dos Estados, né, nas diferentes unidades federativas brasileiras, e agora a gente está mexendo aí num aspecto muito valioso, que são os legisladores municipais, os vereadores, né? E o Poder Executivo, que atua diretamente, e o prefeito também tem possibilidade de constituição de matéria legislativa, vale destacar. O prefeito tem a possibilidade prevista na Constituição para versar, para constituir uma proposição legislativa, e vai passar por apreciação da Câmara dos Vereadores, ou seja, se ele pensa em
em uma agenda, em uma ação legislativa que venha a ferir algum direito educacional, direito social, dentre outros mais, né, é importante que a gente fique atento que podemos operar no legislativo junto à Câmara, já que ela também é a casa do povo. Eu estou falando isso no momento que não agora, mas o momento agora é muito oportuno para a gente pensar que a gente vai estar, possivelmente, elegendo pessoas que sequer têm na pauta necessidades daquela localidade. Sequer, na sua agenda eleitoreira partidária, está versando sobre problemáticas daquele contexto histórico, cultural, político e econômico. Se temos um legislador de uma cidade do Rio Grande do Sul, ele tem que estar atento a todas as demandas da sociedade, atento a essas demandas, enquanto legislador atuar para atender a essas demandas do legislativo e também pressionar o poder executivo, né? Dito isso, eu falo isso acho que pelo a escolha perspicaz de uma live com esse tema aqui agora. Parabenizo por demais a Comissão de Educação, que, além de muito generosa também, de me oportunizar esse contato. Eu, como eu falei, é super oportuno para a gente pensar. Mas eu falei aí, a gente está falando 2 momentos da gente poder pensar nesse legislativo aí, né? Esses parlamentares, no caso agora os vereadores já eleitos, né, eles vão, já que lá é a casa do povo, nós temos livre acesso a participar dessas reuniões públicas, né, que são realizadas, assim como também é premissa eles divulgarem previamente qual é a agenda do legislativo. Por exemplo, essa semana vai ter um PL que versa sobre o Dia Municipal de Cuidado a Pessoas com Síndrome de Down. É o dia, como teve muitos municípios brasileiros que criaram o PL para vetar o uso da palavra gênero nas escolas, né? O uso da palavra gênero como um todo, né? Inclusive, que se tiver alguém aqui que é das letras, da língua portuguesa, inclusive a palavra gênero, quando aparece enquanto conteúdo programático lá, como gênero textual, ou o gênero do artigo, essas palavras seriam malditas, também não sei, a palavra não poderia ser pronunciada. Então, alguns municípios brasileiros seguiram essa agenda, criaram proposições legislativas, algumas não foram operacionalizadas, porque houve implicação de profissionais da educação, da saúde, da assistência, que ocuparam o legislativo com a intenção de barrar. Estou colocando isso, assim como também tiveram câmaras municipais que sequer divulgaram seus PLs, aprovaram lá, viraram leis, né? Em alguns estados brasileiros temos municípios que aprovaram essa lei, por exemplo, e é uma lei que fere por completo uma série de princípios de respeito aos direitos educacionais. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas eu estou partindo da premissa que o Vinícius está acompanhando e ele vai trazer aqui a baila para eu poder dialogar com vocês, tá? Então, essa explanação inicial, né, para relatar, acho que merece a gente resgatar um pouco de qual o papel, né, de um psicólogo, de uma psicóloga que atua nos espaços educativos, né? É alguém que vai estar ali para entender os processos de escolarização que são produzidos em meio a um contexto histórico, cultural, político, econômico, que é importante para a gente conhecer o indivíduo em situação de escolarização, entender que ele é um sujeito multideterminado, o que vai suceder naquele cenário, no chão daquela escola, é mobilizado por uma série de fatores. É importante a gente considerar a nossa atuação, considerando os mais variados atores e atrizes sociais que compõem aquele território. Eu estou falando de estudantes de qualquer idade, estou falando de pais ou responsáveis, também de qualquer tipo, estou falando de professoras, professores, estou falando de equipe gestora e estou falando também de trabalhadores da educação que não necessariamente têm em sua ação cotidiana o caráter pedagógico. Então, ou seja, a nossa atuação
naquele território, quer seja ele público ou privado, mas que ele tenha como fim a prática educativa, é a gente lutar para entender que o indivíduo, ao participar de atividades educativas, ele aprende, se desenvolve. E que também faz parte dessa participação ocorrerem obstáculos, ocorrerem dificuldades, e que elas são produzidas no chão daquele território, e aquele território também tem potencialidades, conjuntamente esse indivíduo, esse coletivo de pessoas. Né? Então, que a gente atue nesse cenário com essa tônica, com essa perspectiva e com a luta constante, que é um espaço que vem produzir bem-estar ao aprender, ao se desenvolver, e a luta pelo direito à educação. Né? Então, partindo daí, né, então, eu apresentei há alguns anos alguns incômodos com relação a como o desdobramento de uma política pública quando chegava. Né? Eu estava inserido muitas vezes numa escola como psicólogo, não entendia bolhufas, porque chegava uma política que era totalmente incompatível com a demanda que a gente tinha ali naquele cenário da escola, quer seja ela pública ou privada. Me fazia, eu acho que alguns de vocês talvez já tenham tido alguma impressão, parece que aquela política que estão dizendo que versa sobre sua prática, sobre os estudantes com os quais você presta o trabalho, com os colegas professores com quem você trabalha, com a equipe gestora que está com você, parece que aquela política não fala sobre você. Então, apresentei há alguns anos um incômodo sobre isso, e ao me deparar com um texto maravilhoso da professora Marlene Proença Rebelo de Souza, que é um texto dela de 2010, mas parece que ela está falando assim de agora, sabe? Você está lendo, eu posso até falar aqui, Psicologia e Políticas Públicas de Educação. Se colocar isso, fazer em qualquer site de busca e colocar o nome da professora Marlene Proença Rebelo de Souza, você localiza com facilidade. É um artigo muito provocativo, que ele vai intencionar essa dimensão de que vai apontar alguns entraves, porque algumas políticas não acabam sendo efetivadas durante seu processo de implementação. E é justamente um dos pontos que a professora autora traz, de que muitas dessas políticas elas não foram pensadas a partir da ótica dos usuários do serviço. Né? Não foram pensadas a partir da historicidade desses trabalhadores da educação. Não foi pensada a partir das crianças, adolescentes ou famílias concretas daquela realidade. Né? Como se existisse um sujeito abstrato que ele fosse comum aos diferentes territórios. Até parece que nós somos iguais, né? Somos sequer parecidos, né? Então, temos nossas singularidades. Por favor, Vinícius. Pode falar. Não, só que eu lembrei, Fausto, que eu contando, e aí vamos fazendo assim, né? Quando a gente estava fazendo a disciplina ali com o Fausto, ele deu um trabalhinho para a gente, né? Que é olhar para posições legislativas, né? Das suas duas casas legislativas, né? Eu escolhi a nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? E uma Câmara de Vereadores de algum município aí do estado. Eu estava até comentando com ele antes, assim, e também é por isso que também tem esse chamamento, assim, e que bom que tu topou, e de novo, eu tô demarcando, né, de novo, dia 10, antes do dia 15, que eu fui olhar as propostas legislativas, né, dos parlamentares, dos candidatos, enfim, e muitas têm vício de inovação, é vício de inovação que se fala, né, que é quando tu propõe uma coisa que já existe, né. Aí eu fico preocupado com isso, né? Assim, tu propor uma coisa que já existe, tá? Mas é interessante que se tenha autoria, é interessante que seja aprovado. E aí me lembrei muito, assim, que aqui no Rio Grande do Sul, quando teve Suzano, a questão do massacre de Suzano, o grupo de psicólogos aqui do estado se mobilizou com uma nota técnica, porque começaram a vir vários PLs, assim, sem pé e nem cabeça, assim, sabe? Com um teor muito, assim, nada a ver, exigindo do psico uma prática que não é a nossa, que está sendo construída entre nós, né? E uma outra atividade, e aí uma pergunta do trabalhinho, né, da segunda Fausto as preposições vêm ao encontro das demandas da sociedade? E é isso que é importante a gente ficar atento. Eu já posso falar, Vinícius? Pode falar. Eu atropelei?
Eu fiz igual o legislativo, que atropela, às vezes, a demanda da sociedade, que é isso que eu queria falar um pouquinho agora. Então, só linkando esse artigo da professora Marlene Proença, que ele é um artigo que ele pulsa, ele dá muitas ideias para a gente, né? Então ele aponta alguns entraves, e um deles é que parece que a política é distante da realidade, a política parece que não está pensando a estrutura daquele município ou daquela escola, né? Ou daquelas pessoas, como eu falei agora há pouco, né? Aí eu vou tentar entender um pouco mais de como é a processualidade desse legislativo, até para chegar aí no que o Vinícius falou, né? Por que a gente está com demandas aqui que nos saltam os olhos, parecem não ser óbvias em termos de emergência, de necessidade, só que, muito embora, elas não aparecem. Se você vai ver lá, numa busca, estou falando de proposições legislativas, são todas e quaisquer classificações legislativas, como decreto presidencial, lei ordinária e outras múltiplas, né? Decreto presidencial teve um agora super polêmico, vou falar sobre ele adiante. Então, que estão em andamento para passarem pela apreciação, autoria de um dos personagens, dos 8 personagens que a nossa Constituição brasileira coloca: presidente, os ministros do Superior Tribunal, senador, senadora, deputado, deputada, tribunais especiais, vereadores, prefeitos e o cidadão, a cidadã. Né? E aí que a gente esquece. Então, a iniciativa popular, ela pode ter autoria. E aí que eu vou chegar para linkar com a provocação que eu senti a partir de ler esse texto da professora Marilene, que é de 10, repito, recomendo ler e reler, porque ele é muito brilhante, porque ele nos provoca a refletir bastante e criar, que foi o que me provocou. Pensar na autoria das políticas, né? Eu fiquei refletindo muito o psicólogo, a psicóloga, deixar de ser um ator, uma atriz social que vai operacionalizar uma política feita, muitas vezes, por alguém que não conhece esse território, que não conhece as escolas, não conhece as demandas sociais, não conhece as pessoas, né? Que muitas vezes nos visitam agora, né? Ou aparece na tela da nossa TV, agora nesse período, nessas semanas, que antecedem o exercício do voto. Então, estou colocando isso, foi uma provocação que eu procurei entender um pouco mais dessa processualidade. Então, comecei a identificar que, à medida que um legislador, uma legisladora, coloca um PL à baila ali, deposita na secretaria do parlamento a sua proposição legislativa, ele já aciona uma ação à sociedade. Ele já aciona uma série de ações violentas ou de cuidado e reflexão frente à sociedade. Eu quero dizer isso, e vou ilustrar com alguns exemplos por isso. Ele coloca na agenda da academia, da sociedade, dos movimentos sociais alguma pauta. Por mais que aquela proposição legislativa, ela não seja efetivada, ela não se torne uma lei. Por exemplo, um clássico é a escola sem partido. O projeto de lei, que tem esse nome, que o próprio nome também é criado com a intenção, né, marqueteira, de fazer a lei circular, né? Então, a escola sem partido, ela causou mal-estar, causou animosidade na academia, polarizou, ela indicou que a escola, por meio de um PL, uma proposição legislativa na Câmara, ela criou uma narrativa de que o sistema educacional brasileiro era parcial. Em qual sentido? E defendia alguém que não precisava ser defendido. Né? E como isso é falacioso ao se pensar em educação, melhor ainda, ao se ler a proposição legislativa, que, na verdade, a intenção da proposição legislativa era retirar a discussão de classe, era retirar a discussão do respeito aos direitos humanos, retirar uma discussão sobre as falhas históricas que cometemos ao produzir um sistema educacional que é competitivo, é excludente, não funciona com equidade, né? Não opera nem para professores, pais, trabalhadores da educação, não opera em cooperação. Então,
quer retirar isso. Mas é lógico, o título do PL, ele aparece também com a ideia marqueteira. Isso, e pegar o gancho agora que o Vinícius acabou de trazer. Então, tem parlamentares, tem políticos que vão fazer uso dessa estratégia. E muita gente fica pensando que o PL está aqui, peraí, a câmera, o PL está aqui, e aqui está a lei. Nesse intervalo, tem uma processualidade que ela pode ser de um mês, não, pelo menos 3 meses, tá? 3 meses, ela pode ser 1 ano, 2, e em meio a essa processualidade, pode ocorrer uma série de danos sociais. Como ocorreu, muitos professores passaram a ser censurados, violentados em seus territórios educacionais. Igualmente, essas proporções legislativas que alguns municípios brasileiros criaram para vetar o gênero. Muitas crianças e adolescentes, por exemplo, de comunidade LGBT, a parte da população entendeu como um consentimento à violência. O que eu estou querendo ilustrar para vocês aqui? É de que a gente entender o legislativo como um território para a gente realizar práticas, não para a gente ficar pensando no mero acompanhamento de uma proposição legislativa. É para a gente, sim, entender quais são as nossas demandas da nossa escola, nosso bairro, da nossa classe profissional, nós, professores, quais são as nossas demandas, qual é a demanda da sociedade, quem são os nossos legisladores, levar essa agenda para essas pessoas, levar a minuta de projeto de lei também, tá? Levar a minuta de projeto de lei. E aí que tá, porque, assim, eu sei que nos últimos anos foi colocado de uma maneira meio rançosa a atuação política, a militância, como se ela fosse somente atrelada a uma sigla partidária. Né? Então, essa live aqui ela é política, nem que ela não queira, ela agrega um grupo de pessoas discutindo, debatendo sobre um tema e de forma não hierarquizada. Então, e estamos propondo aqui, pelo que eu entendi, uma ação transformadora. Então, é uma ação política. A gente tem que descolar também um pouco de pensar que a ação política é apenas atrelada a uma sigla partidária. Então, a presença de algumas pessoas que historicamente foram excluídas de alguns espaços é uma presença política, por exemplo. Então, vale a gente pensar de maneira mais relacional envolvendo esses aspectos, né? Então, assim, dito isso, a gente tem alguns exemplos aí de questões também um tanto delicadas, né? O Vinícius pediu para falar um pouquinho sobre o que estava sendo de agenda, né, do Congresso Nacional, agora numa agenda de educação, tá? Ou seja, quais ações, desculpem, que o Legislativo tem se pronunciado. Quando eu estou falando pronunciado, tem elaborado proposições para enfrentarmos um momento atípico, inesperado, né, do contexto da pandemia de Covid-19, né, que é um contexto que retirou abruptamente estudantes de diversos territórios do planeta, de cotidiano, de instituições de ensino, né? Foram retirados abruptamente e cada Estado-nação, por meio do chefe de Estado, presidente, e também das ações ministeriais e dos seus respectivos parlamentos, desdobram ações. E que essas ações elas podem ser articuladas a partir de uma ação legislativa. Né? E tem possibilidades lá na nossa Constituição, inclusive eu lanço até a defesa, e deveria ter matéria na educação básica versando sobre a nossa Constituição, e eu, em particular, não transitei por escolas que isso era um assunto cotidiano. Feliz por quem teve essa experiência que eu não tive, isso é formação cidadã. Então, na nossa Constituição, inclusive, é previsto, né, que tem aberturas e a gente criar dispositivos permanentes, por meio de uma lei, assim como dispositivos que podem ser momentâneos, transitórios, desdobrar em programas que vão ser datados, desdobrar em políticas de Estado, como a gente teve agora um avanço do Fundeb. O Fundeb passou a ser uma política de Estado, né? Por que é interessante a gente entender, não só, como fala, PL e lei, entender a processualidade, né? A gente acreditar que o mérito da aprovação do Fundeb é o mérito da presidência da República, porque não é. O mérito foi
né, dos movimentos sociais, das universidades, faculdades, dos conselhos, e, sobretudo, organizações de professores, lideranças sindicais, conselhos de serviço social que tiveram massivamente produzindo materiais, subsídios, ocupando esses espaços para revelar o óbvio. É necessário ter uma política de Estado, de cuidado, de financiamento da educação, para zelar tanto pelo espaço físico da escola, pelo cuidado ao professor e tentar enfrentar a produção de fracasso, a evasão e assim por diante, e desdobrar pequenas políticas também que pensam o funcionamento da educação a partir do Estado-nação, do país, né? Então, a partir disso, o Vinícius perguntou, antes de começar, se eu sabia dessa agenda desse ano, e eu fiz um levantamento, inclusive é para um livro que a gente vai lançar já já, os colegas do Rio Grande do Sul, eu acho que tem 3 capítulos no Rio Grande do Sul, esse livro. Esse livro vai ficar enorme, vai ficar 800 páginas, viu, gente? E vai ser gratuito, tá? É sobre o que a psicologia escolar tem feito no meio da pandemia. O livro é sobre isso, né? E para essa obra eu fiz um levantamento de qual estava sendo a agenda do legislativo, ou seja, em meu contexto da pandemia, contexto de caos educacional, afetando a todos nós, né? Logicamente, vai ter uma diferenciação sobre essa afetação quanto à classe social, né? E a território que você está, que você ocupa, né? Logicamente, né? E me chamou a atenção por demais que a agenda do legislativo há uma quantidade grande de PLs, viu, pessoal? Em torno de 159 proposições legislativas. É muito, tá? De fevereiro para julho. São muitas proposições legislativas, ou seja, o parlamento, o Congresso Nacional está aquecido em meio à pandemia, mas aquecido em prol de quais demandas sociais? É elas que o Vinícius pediu para falar um pouquinho sobre. Né? A gente tem pouquíssimas, proposições legislativas versando sobre o cuidado às escolas públicas. Tá? Isso é extremamente lamentável. Né? A gente tem em torno de 4 proposições legislativas que versam sobre o cuidado de algumas modalidades educacionais, como educação especial, educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, né? A gente tem, em grande maioria, ações que envolvem o financiamento da educação privada. Né? Então, a principal matéria da agenda do Congresso Nacional em meio à pandemia não foram ações de cuidado à saúde do professor, foram normativas detalhadas, minuciosas, de cuidado aos trabalhadores da educação, de ampliação de assistência à família, nem constituição da escola enquanto espaço de referência. Era o que precisaria ser, né? Lógico, estou falando isso por quê? Estou falando, ao mesmo tempo que eu apresento essa agenda de prioridade, ou seja, é muito mais voltada para os interesses empresariais, né? E quando se fala de financiamento da educação, eu falo do financiamento da educação superior, tá? E por que eu estou colocando isso? A gente está falando de educação, segundo a nossa Constituição, é um direito de todos e dever do Estado, né? E que, para boa parte da população brasileira, essa educação ela foi negada. Nós temos milhares de crianças no Brasil que, se não for por meio da escola, elas não terão acesso ao conhecimento sobre os números, sobre as letras, nem o conhecimento sobre sua própria história, nem o conhecimento sobre seu próprio corpo. Né? Então, se não for por meio dela, né, então não teremos um aumento da desigualdade. É o que eu costumo falar, que não que as mazelas surgiram agora na educação brasileira, mas que algumas fissuras viraram grandes rachaduras e aumentaram abismos que sucederam, né? Pode falar. Já eu quero falar do Enem, tá? Que teve um PL sobre o Enem. Não é só o SUS que está numa agenda de privatização, né? A educação também, né? A escola não é uma empresa, a educação, a gente vem para desenvolvimento de... Bom, por que não privatizar, né? Bom, porque só um pouquinho. Eu sempre trago essa experiência, né, Faustão? Eu trabalhei na Secretaria de Estado aqui do Rio Grande do Sul,
né? E eu, enquanto assessor técnico, né? Não era psicólogo, assim, já estava formado, mas era assessor técnico, enfim. E eu tive a oportunidade de viajar esse estado aqui, né? E aí tem lugares, tem municípios que não tem escola municipal, tem uma escola do estado, de lata, né? Tem as escolas no campo, em que tá todas as turmas, né, multisseriadas, enfim, né? Tem lugares que a escola é o centro para aquela comunidade, né? Então, assim, a gente tem uma dívida enorme com a educação, né? E aí eu super reitero aqui o que o Paulo está falando, né? As pessoas ficam presas, vamos dizer assim, vou ter meio arriscado que eu vou falar aqui, mas assim, ficam presas assim em bolhas institucionais, assim, subjetivas. E aí tu não consegue produzir alguma diferença ali. Então, tipo, quando vem o Fundeb e ele agora se torna permanente, né, a gente tá falando de financiamento da educação, a gente está tentando, né, pagar, não vou dizer pagar, mas tentando avançar um pouco nessa dívida histórica que é a educação brasileira, que é com pensamento, né? Eu gosto muito não sou um leitor da Hannah Arendt, mas eu sempre cito, né, Fausto, que ela fala que a banalidade do mal, a banalidade do mal é a ausência do pensamento, né? É tu não querer pensar, né? Que é um pouco isso que a gente está vivendo, assim. Então, como que é importante falar sobre essa questão da agenda, né? Como que é importante a educação. Gente, ainda assim, o Brasil ele tem um índice de analfabetismo enorme, né? A gente vê escolas fechando EJA, né? Secretarias, municípios fechando a EJA, né? Que é algo super importante, enfim, né? A questão da formação dos professores, né? Não se alguns vão deixando para lá e tal, mas a informação é uma coisa importante, o percurso formativo do docente, né? Porque para tentar amenizar um pouco. Descobrir que o professor não possa ser culpabilizado e responsabilizado por isso também. Porque há uma quando o Estado não se posiciona para fomentar políticas de formação de professores, ele está dizendo que o professor é responsável. Que professor é esse? É o professor que está ocupado nos 3 turnos dando aula, para ter um salário com dignidade. Essa é a educação brasileira. Né? Desculpa, Vinícius. Não, mas é isso mesmo. Essa é a educação brasileira. Então, tu bota a culpa do professor. E aí eu tenho que fazer o meu comentário, o quanto que esse momento, ele é muito importante, né? A gente está falando das proposições legislativas, da agenda que se tem, e a gente está no momento de regulamentação da nossa lei, né? Então, a gente tem que cuidar muito nesse processo de regulamentação da lei para que a gente não retroceda anos de discussão. A gente não pode esquecer que teve a Constituição de 88, né, que redemocratiza o Estado, que na década de 90 tem o Sistema Único de Saúde, que universaliza a saúde com os conceitos de equidade, território, enfim, que tem a LDB, né, que democratiza, as ideias de intersetorialidade, né, os conceitos de intersetorialidade vêm aí o próprio CRP, né, o Conselho Federal, criou o CREPOP em 2007, se eu não me engano, para orientar essa galera aí que trabalha nas políticas públicas. Então, existe todo um processo de uma criação de uma lógica de rede, de saúde coletiva, que a gente não pode esquecer que ela existe, então a gente tem que literalmente se agarrar no que tem aí, né? E cuidar de novo essa agenda aí que está vindo. Acho que eu falei mais fácil. Não, e falando dessa agenda é interessante, quem está falando de uma realidade que já está gritando para a gente socorro há muito tempo. É por isso que eu falo aqui que já existiam fissuras, contradições, né? E, logicamente, como apresenta o brilhante Vygotsky, precisamos entender as contradições para a gente entender o homem e a sociedade que nos produz e que produzimos, né? Então, dito isso, é interessante a gente verificar que como algumas demandas da sociedade são negadas, né? Acabam sendo negadas lá no legislativo, não aparece, não vem à baila, né? E oportunamente, por exemplo, acho que vocês recordam da polêmica do Enem, né? Eu fui um dos que subi em todas as lives que eu estava aí a tag de Enem, né? E que horror, porque é óbvio que deveria adiar o Enem, né? E aí vamos pensar, somos psicólogos escolares, vamos entender o contexto que já não é igual. O Enem foi criado inicialmente era o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliar para tentar melhorar a qualidade do que era oferecido. Depois ele começou a subsidiar o acesso, né, ao ensino superior, né, um salto, né? É aí que tá, a gente vinha saltando
e a gente estava acostumado a saltar. Então, é óbvio que estamos falando de um país que 49,7%, o dado é do censo de 18, né? 49,7% da população sequer tem acesso à internet. E não houve nenhuma medida estatal, né, nenhuma medida do Estado-nação com relação a subsidiar uma ação frente a isso. Estou falando isso porque outros ministérios da educação de outros países pensaram em medidas estatais, como, por exemplo, criar redes de acesso gratuito às populações mais remotas, não apenas em centros urbanos, criaram canais, fizeram mapeamento de meios de comunicação e passaram a utilizá-los como prática educativa, como o rádio, a TV. A China fez isso, por exemplo, a Argentina também. Estou colocando esses pontos que nós não tivemos nenhuma medida estatal frente a isso, de cuidado, né? E manter o Enem por que razão? Né? Então, a gente precisou fazer uma movimentação para sensibilizar o Ministério da Educação acerca da desigualdade que seria manter o Enem. O Enem foi criado, o Enem, sobretudo, ele estava começando a furar uma bolha de dar acesso às camadas populares, à população negra, pessoas que foram historicamente negadas o acesso à universidade. Então, mas o Congresso Nacional fez vista grossa por um bom tempo frente a isso. E eu recordo de alguns... É sempre bom a gente entender a processualidade, entender a demanda e analisar criticamente com psicólogas, com psicólogos, como educadoras, educadores que somos. Que, assim, existe uma abertura legislativa para se votar com celeridade dentro de uma proposta, já que ela tem caráter emergencial. E o caráter emergencial, gente, são 30 dias, sabe? E imagine isso feito logo que emergiu. Um mês já é um prejuízo para um estudante que só tem acesso a conhecimento na escola. Já é um prejuízo. Né? Uma semana já é um prejuízo. Né? Então, sem falar todo o processo de luto e perda da saúde que as mais diferentes pessoas, nós, estamos enfrentando em meio contexto de pandemia. Mas existe a abertura que é a sessão conjugada, né? Ao verificar, apareceu meu comentário aí, ó. Para verificar se tem uma demanda emergente, se monta uma sessão conjugada, o Congresso decide. Senado e Câmara dos Deputados votam, cria uma sessão conjunta para votar uma demanda emergencial. Isso poderia ter sido feito frente ao Enem. E é isso que algumas associações de educação e de psicologia, né, se posicionaram, dentre elas a Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional. Então, assim, temos, enquanto cidadãos e cidadãs, nos posicionado. Muito embora é importante a gente ficar atento de como essa processualidade também acaba sendo utilizada para, às vezes, anestesiar a dor no momento, não curá-la, né? Para adoçar a boca, você achar que o problema está sendo resolvido, mas não é. Então, esse jogo acaba sendo utilizado. E se a gente entende esse espaço como um território, não só para a gente acompanhar e fiscalizar, mas para a gente promover ação nele, ao solicitar sessões públicas, para termos fala, voz, vez, temos matéria de oratória lá, no púlpito da Câmara do Município, no púlpito lá do Congresso Nacional, para a nossa mobilização, quer eu esteja na academia, quer eu esteja por meio do conselho de classe, quer eu esteja na liderança sindical, quer eu esteja numa associação de pais, de moradores, por qualquer possibilidade de ação coletiva. Ao defender aqui o legislativo, é de fato da gente sair do lugar de alguém que só vai operar uma política, que a gente também possa assumir o lugar de autoria. Né? Se a gente não consegue ter autoria nem sobre aquilo que versam sobre a gente, então, e, ao mesmo tempo, Vinícius e todos aqui da audiência, falei igual o pessoal da rádio agora. É interessante que foi pedido, eu estava acompanhando, para essa disciplina que o Vinícius citou, eu estava acompanhando também o que estava aparecendo no Diário Oficial da União, de ações que estavam sendo desdobradas, ou seja, do Legislativo, o que estava sendo desdobrado lá, publicado, né? E
Olha, eu falei da Marlene aqui. Beijo, 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 beijo. Então, o que é interessante é que foi solicitado celeridade em 2 perfis de PLs, né, de proposições legislativas. Isso é muito preocupante, que não tem relação nenhuma com as demandas emergenciais do momento. E sem falar que vocês verificarem o Diário Oficial da União, as páginas dos 30 últimos dias, vocês vão ver quando as palavras-chave mais frequentes é arma, armamento, tá? Não me parece, não é a principal medida frente ao momento de pandemia, né? E eu falei há pouco que 2 PLs foram solicitados pelo chefe de Estado de celeridade com relação ao desdobramento da processualidade legislativa, né? Aí, eu me desconcentro, né? Gente, mande beijinho para a professora Marilene Proença, que está aí acompanhando, tá? É uma referência para todos nós e um ser humano incrível, tá? Enfim, são 2 PLs que pediam celeridade, os 2 de 2019. Um PL muito oportuno, que é o PL do homeschooling. Oportuno, eu estou sendo irônico, quero registrar, tá? O do homeschooling, né? A proposta de uma escolarização em casa, né? De que o Ministério da Educação vai criar tarefas e conteúdos que ele vai passar para a família, e a família, olha o trecho, a família irá circunscrever a prática educativa a partir dos seus valores. Fecha aspas. O homeschooling, o PL de homeschooling, não sei por que também o PL tem um título em inglês, não sei também. Enfim, o PL que versa sobre escolarização em casa, ele é de autoria da ministra Damares Alves, né, e também do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Né? Então, é um PL de julho de 2019 e foi pedido celeridade agora para ajudar as pessoas, né? Eu só lembro, Vinícius, da maçã da bruxa, da Branca de Neve. Ela é bonita, ela é vermelha, ela é brilhosa. É assim que vai chegar também, muitas vezes, uma proposição legislativa, que esta em particular, ela fere o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida que a escola é o lugar que vai oferecer a pluralidade, o acesso à diversidade, ao contraditório, à multiplicidade dos saberes, à diversidade humana, né? Então, como eu vou produzir uma matéria legislativa que fere um documento máximo que temos aí, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está diretamente acoplado à nossa Constituição, né? Então, os legisladores devem saber disso, mas isso tem uma intenção. Né? Por mais que o PL ele circule lá e vai chegar num dado momento que vai ser dito que ele é inconstitucional, se colocou a matéria na agenda popular, no discurso popular, se colocou a matéria em discussão. É tanto que a ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, fez uma nota tendo que explicar a importância da escola. Então, vocês estão vendo como esse lugar legislativo ele acaba operando bastante e até gerindo também ações do cotidiano. Vai disparando pesquisas na academia, contrárias ou a favor, acreditem, por mais que nos pareça flagrante, quão contraditória e quão pode vir a ser violenta e também, mais importante, quão excludente é. De que famílias estamos falando aí, né, que vão ter condições de oferecer a escolarização em casa, né? Por favor, Vinícius. E o discurso da família, né, Fauston, ele parece muito bonito, né, mas ele defende um tipo de família, né, acho que isso é importante. Eu sou também terapeuta de família, enfim. A gente está em 54 minutos. A gente acredita? Pessoal, se alguém tem alguma pergunta, por favor, querem colocar, né? Eu quero só também registrar ali, né, a Marilene Proença, né? Foi nossa prof, eu acabei de deusa, né? Desculpa. Aprendemos muito. A Roseli Caldas, ajudou, a professora Roseli Caldas, que é a nossa atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, está aqui presente. Olha aqui, ela apareceu. Beijão, Roseli.
E a gente tá falando de... me passei. Eu comecei agora a olhar os comentários. A professora Marilene, inclusive, participou da questão das normas técnicas, das referências técnicas da educação, né? Participou da construção, né? Questão da ABRAPE, então, super, super importante isso, né? Eu queria dar também um abraço para o André, que é assistente social, que é um companheiro, assim, que conheci na luta, assim, né? Pela regulamentação da lei. A regulamentação da lei, ela tem trazido, assim, Fausto, pelo menos a nós aqui, para mim tem sido muito legal isso, conhecer pessoas, assim, né? Eu ainda não conheço a Silvana Borges pessoalmente, né? Mas eu tenho um carinho enorme por ela, assim, a gente se liga, se troca e-mail, conversa, né? A Tamires também aqui, maravilhosa, né? Sempre nos ajudando, enfim, né? Então, registrar isso, registrar a presença de uma colega, Doris, eu fazia a provocação ao vivo, Doris, estou te esperando em Pelotas, viu? No núcleo de Pelotas. E a nossa presidenta, Luísa Castro, que deu um oi aí, né? Também agradecemos os colegas de gestão mesmo, assim, né? Quem me conhece sabe que eu eu sou um pouco inquieto, né? Então, um pouquinho, né, Paulo? Né, Paulo? Tá pegando um pouco disso. Sou um pouco inquieto e veio com ideias, e o pessoal da comissão super topa junto, pega junto, né? E os meus colegas de gestão também. Então, eu também preciso agradecer os colegas de gestão por essa confiança mesmo, né? E por essa aposta aí na educação, né? Nesse campo que é tão importante. Não sei se alguém quer colocar uma pergunta, mas eu acho que basicamente o que o Fausto traz e que eu acho que é o objetivo e a linha, né, que a gente finca aqui o pé, o legislativo é um território nosso, né, e que a gente precisa se apropriar disso, de que a gente pode ir, né, ao encontro desse território, e que o próprio parlamentar, o vereador, seja lá quem, né, ele também vai aprender sobre aquilo no encontro com a gente, né? Isso tem acontecido muito agora. A gente fica meio assim, né, Fausto, com medo, com receio, tipo, um candidato tal, ele quer conversar com a gente e tal. Não, tudo bem, conversa, explica, né, o que é a lei, isso é nosso papel. Agora, né, usar como outra coisa, a gente, né, cuida para não ser usada como moeda de troca aí. Mas explicar é também oportunidade de explicar a nossa pauta. O que faz um psicólogo na educação? Quanto que é importante? A gente fez um mapeamento aqui no Rio Grande do Sul, a gente descobriu que tem muitos psicólogos na Secretaria de Educação, e a gente está pedindo um relato, né, desse percurso. E a gente percebeu que muitas prefeituras, o primeiro concurso foi para educação, né, para Secretaria de Educação. E esses psis e essas psis resistem, né, dentro da secretaria, porque isso é importante, o fazer é esse e tal, e o quanto que esse diálogo deles com os gestores é importante também para entender o que é esse fazer, né? Então, acho que não tem nenhuma pergunta. Posso falar uma coisinha? Eu vou te deixar tu falar e fazer as considerações, então. Que eu acho mais que oportuno, por exemplo, a gente teve uma conquista inquestionável para a história da psicologia escolar e educacional brasileira, que foi a lei que você acabou de citar acerca da inserção de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de ensino, que é sempre bom a gente mencionar. É uma luta de quase 20 anos para uma lei, enquanto projeto de lei, para ele ter se materializado. E nesta luta, tivemos uma grande de conquistas associadas a ela, conquistas de médio porte, pequeno porte, até conseguir se edificar, e temos dar total mérito às pesquisadoras, psicólogas, vou falar do feminino, que a maioria esmagadora são mulheres, né, e muito desse mérito também pela articulação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Eu iniciei a minha graduação em psicologia em 2000, e eu iniciei sonhando que essa lei poderia ser aprovada, e até conversei isso com a Marilene. Esse foi o primeiro ano da minha vida como professor que eu falei que tínhamos uma lei, né? Eu sempre falava com um tom quase de
o sabor amargo que tínhamos no PL há tantos anos. Então, mas isso merece a gente lembrar que disso tem toda uma linha do tempo aí, de produções científicas que remaram contra um saber hegemônico que existia, né, de pesquisadoras muito fortes, né? O estudo de psicologia da USP teve grande peso na formação de diferentes profissionais também que lutaram por isso. A ação dos dois conselhos agora, em parceria, isso é fascinante. A gente sabemos que existem muitas lutas classistas, a luta para a concretização dessa lei, ela foi possível por 19 anos de construção de referências técnicas, de obras científicas, pesquisas sérias valiosas e também da união desses dois conselhos, né, o de psicologia e de serviço social, né, e preciso dizer, nos últimos 10 anos, proposições legislativas, leis que aprovaram matérias importantes para a educação, em sua maioria, tiveram como autoria parlamentares mulheres, tá? Então, na dúvida, já sabem em quem votar, em quem procurar, tá? Então, é importante demarcar que há uma grande sensibilidade à matéria educação e psicologia por parlamentares do sexo feminino, tá? Eu preciso sinalizar isso, para sensibilizar também vocês em torno das escolhas no presente momento. Acredito que essa live não foi pensada agora em vão, né, Vinícius? E obrigado pela oportunidade prazerosa de dialogar aqui. Fausto, a gente que agradece pela tua disponibilidade, assim, o Fausto tem se demonstrado um grande parceiro, assim, né, as disciplinas, os diálogos, a gente está em dúvida, né, inclusive, Fausto, a gente tem um convite ao vivo aqui para te não recusar, que é tu poder participar de uma reunião nossa aqui da Comissão de Educação para dar umas discutidas, algumas coisas aí, né, o pessoal acho que vai te adorar, assim, vai te adorar, tu já falou bem de ti, não vamos falar mal. Eu acho que é isso, assim, né, quando tu demarca, eu me lembro quando a gente voltou, quando eu voltei de Brasília, por causa da derrubada do veto, eu peguei como é que se diz? A referência daqueles que foram a favor ou contra o veto, né, e é assim, manda por e-mail para todos os psicólogos, para todas as psicólogas. Manda para lá. Para a gente tem que saber quem está do nosso lado. Né? Ó, a Monique ali, já adoramos. Vamos adorar o pessoal. Já está te esperando na comissão já. Inclusive, quem é contra a gente, insensível a gente, que a gente precisa dialogar com essas pessoas. Né? Exato. Então, Fausto, mais uma vez, obrigado. Fica o convite, então, pessoal, para as reuniões na Comissão de Educação, né, e nos núcleos. Vejam qual é o seu município, qual é a subsede de referência, que é importante para a gente manter a força aí, né, e o diálogo nos territórios, com base nas realidades, e isso é importante também até pela própria regulamentação da lei, né, porque cada município tem uma maneira de funcionar, cada município, né, cada território é um, e a gente precisa se apropriar também dos nossos territórios, né? O campo do legislativo é um território nosso também, né? Que a gente precisa estar olhando, apropriando. Então, dia 15, né? Vocês têm aí 5 dias para estudar aí o que o pessoal está fazendo. Eu estou olhando aqui os comentários. Obrigado, Silvana. A Elisa era coordenadora do Núcleo de Educação antes de mim, Fausto. Uma lindona, somos colegas de doutorado em educação agora, né, Alice? Fala aí ao vivo. Que legal! E boa noite a todas, todos e todes. Tchau, gente. Beijão.